A única coisa que a IA nunca conseguirá fazer é ser como um humano. Temos de proteger o que nos torna humanos. Temos de proteger os nossos dados. Temos de garantir que mais ninguém recebe os dados que não é suposto receber. Temos de estar conscientes de que os dados podem estar errados ou ser tendenciosos. A chave para o nosso futuro e para a nossa cadeia de abastecimento, e em geral, é claro, são seres humanos espetaculares e tecnologia fantástica. O que se passa com os grandes modelos linguísticos, como o ChatGPT, é que estão frequentemente errados. A questão sobre a IA não é o que ela fará conosco, mas o que queremos que ela faça por nós. Qual é o objetivo? Como é que a utilizamos para melhorar as nossas vidas, os nossos negócios? Atualmente, muitas pessoas pensam no futuro e dizem que o futuro vai ser mau. Não tanto na América. O que é interessante ver que as pessoas pensam sobre a inteligência artificial, amigos. Até 72% dos americanos pensam que é o fim do mundo. Que temos máquinas que podem ser inteligentes. Há muito medo sobre este tema. Na Europa não temos isso. Mas na Europa, cerca de 70% dos jovens entre os 25 e os 35 anos dizem que não vão ter filhos porque o futuro é mau. Dá para acreditar? Portanto, muitas pessoas estão a dizer que as portas se estão a fechar para a humanidade. Não só temos pessoas loucas a começar guerras, temos questões geopolíticas, não conseguimos chegar a acordo sobre nada, temos distorções nos meios de comunicação social, uma longa lista a seguir. Temos também as alterações climáticas, o que significa um aquecimento de 4 graus, 500 milhões de pessoas a emigrar, histórias más. Mas acho mesmo que as portas estão a abrir-se, não estão a fechar-se. E quando as portas se abrem, podem reparar se alguma vez foram à terapia com o vosso marido ou a vossa mulher, ou com os vossos filhos. É doloroso quando a porta se abre, porque temos de passar por uma porta fechada. Temos de encontrar uma pequena abertura. E é isto que está a acontecer neste momento. Muitas portas estão fechadas e temos de encontrar novos sítios para onde ir. E eu acho que, de facto, o futuro é melhor do que pensamos. E não apenas por causa da tecnologia, mas também porque estamos a ser forçados a encontrar soluções. Chamo a isso o bom futuro. Iniciei um projeto global chamado Good Future Project, e parte desse projeto é falar sobre o que isso significa para as indústrias. Como é que é um novo futuro? Como é que o mundo se vai parecer no próximo ano? É difícil de acreditar. Kevin Kelly, famoso futurista, Chief Maverick da Wired, diz que basicamente devemos ser otimistas não porque temos menos problemas, mas porque temos mais capacidade para os resolver. É bom lembrarmos disto porque todos os dias dizemos, ok, temos novos problemas. Estes problemas são problemas práticos, problemas técnicos, problemas sociais, problemas políticos, problemas éticos, mas temos mais capacidade. É como se todas as semanas houvesse um grande avanço em alguma coisa. Não sei se repararam, por exemplo, a fusão nuclear, que é o oposto da fissão, permite-nos criar energia ilimitada, basicamente sem qualquer poluição. E mais ou menos dentro de 10, 15 anos, isso parece estar a tornar-se realidade. Então, nessa altura, teríamos energia ilimitada. Estou sempre a dizer, em tom de brincadeira, que a energia é como o Spotify. Paga-se $10 e obtém-se toda a energia de que se necessita. Isso faria realmente uma grande diferença no aquecimento global. Mas só para mostrar um gráfico de como podemos olhar para as coisas, aqui está um deles que mostra essencialmente que as pessoas estão a prever o desemprego devido à inteligência artificial e à automação. Temos este tipo de visão mais sombria. E do outro lado, temos outra visão que diz que a inovação conduz sempre a novos empregos. Em qual delas é que vamos acreditar? Bem, é muito difícil dizer se isso vai ser verdade desta vez, mas até agora, no passado, todas as inovações tecnológicas conduziram ao crescimento do emprego. A agricultura. Na Europa, há 100 anos, 90% das pessoas trabalhavam na agricultura. Atualmente, 2%.
O que aconteceu a todas essas pessoas? Foram para outro lado quando a indústria estava a emergir para ser a economia industrial e a economia da internet. Por isso, é difícil dizer se todos os empregos seguirão esse paradigma ou não. Mas temos também um outro gráfico que mostra como a inteligência artificial está a tornar-se boa a fazer trabalho semelhante ao humano. Conclusão do senso comum: escola primária, geração de código, compreensão da linguagem. Vê esta curva aqui? Basicamente, tudo o que se pede à inteligência artificial para fazer está a ficar cada vez melhor. A única coisa que a IA nunca fará, e nós não queremos que ela faça isso, é ser como um humano. Sabes o que significa ser humano? Lógica difusa, ineficiência, erros, emoções. Consegues imaginar? Quero dizer, as emoções requerem existência. Como é que um computador pode ser emocional? Quero dizer, vejam o filme Harry e percebem do que estou a falar. Então, tudo o que é difícil para um computador é fácil para um humano, como compreender imediatamente algo e vice-versa. É o chamado paradoxo de Moravitch. E é esse o nosso futuro. Também para a cadeia de abastecimento, vamos fazer coisas que as máquinas não conseguem fazer. Tudo o que uma máquina pode fazer, o trabalho de macaco, se preferir, o trabalho de mercadoria, algumas pessoas dizem que o trabalho de burro, que todos nós fazemos um pouco, as máquinas estão a aprender. E eu diria que isso é provavelmente uma coisa boa. Nem sempre, mas geralmente é uma coisa boa. Embora algumas pessoas possam gostar do trabalho rotineiro, os computadores estão a aprendê-lo. Pode ver aqui, recebeu assistência de IA. Se fores tu, essa é a linha verde. Se receberes assistência de IA no teu trabalho, podes aprender 3 vezes mais depressa do que se não receberes. É claro que isto não é verdade para todos os empregos e vamos distribuir os diapositivos mais tarde, porque pode ser difícil de ver lá atrás. Portanto, a nossa capacidade de trabalhar melhor é exponencial. Estão a ver este gráfico aqui? Diz que, basicamente, assistentes jurídicos, apoio administrativo e de escritório, advogados, contabilistas, podem ser até 4 vezes mais rápidos utilizando a inteligência artificial. Assim, se for um assistente jurídico e estiver a pesquisar um caso, pode pedir à IA para comparar casos. E pode pedir-lhe que escreva um acordo de não divulgação. Provavelmente não é um acordo muito bom, mas é possível. Pode utilizá-la como uma ferramenta poderosa. A IA nunca será um advogado, porque um bom advogado faz mais do que apenas analisar os factos. E é preciso desenvolver uma história, uma narrativa, mas seremos mais rápidos. E o mesmo se aplica à cadeia de abastecimento. Tudo o que exija compreender os dados, juntar factos, delinear as previsões para as próximas semanas e assim por diante. As máquinas são muito boas nisto. Lógica. Não confie numa máquina para coisas que não são lógicas. Se perguntar a IA sobre um tema obscuro, ela vai inventar qualquer coisa porque se sente pressionada a dar uma resposta. Mas as máquinas são muito boas em lógica. Por isso, atualmente, muitas empresas estão a utilizar dados internos, os seus próprios dados, e depois pedem à IA para pesquisar nesses dados, porque obterá uma resposta limitada. É o chamado GPT personalizado. É uma ferramenta muito poderosa. Eu tenho um chamado de GERD, o meu nome GERD, não é doença de refluxo gastrointestinal, é GERD o meu nome. O gerd.com, o grd.ai, é o endereço onde se pode pesquisar tudo o que já escrevi. Os meus milhares de vídeos no YouTube, os meus livros, os meus blogs, e esta coisa vai dar-vos uma resposta em vez de mim. E muito em breve falo-á na minha voz. Por isso, às vezes é ótimo, outras vezes são só mentiras. Sabes? Porque sim, infelizmente isso acontece, certo? Por isso, quando pensamos em mudanças exponenciais, também temos de pensar nisto. Temos de proteger o que nos torna humanos. Temos de proteger os nossos dados,
Temos de garantir que mais ninguém obtenha os dados que não é suposto, como acontece com coisas internas que fazemos. Temos de ter em atenção que os dados podem estar errados ou ser tendenciosos. Um ótimo exemplo foi o LinkedIn, há alguns anos. Havia uma campanha publicitária para encontrar cientistas de dados e o algoritmo do LinkedIn disse: sabe, não há mulheres que sejam cientistas de dados, por isso não vamos mostrar este anúncio a mulheres. Quer dizer, isso é discriminação pura e simples por um algoritmo estúpido. Portanto, uma mulher nunca pode ser cientista de dados porque nunca vê o anúncio. Definitivamente não é uma coisa boa. Por isso, tenho de ter isso em mente no que está a acontecer aqui. Estamos a aproximar-nos de um futuro de 3 revoluções. A primeira, claro, como sabem, a revolução digital, que tem a ver principalmente com a inteligência artificial. Falarei sobre isso um pouco mais tarde. A segunda grande revolução é a sustentabilidade. Garanto-vos que aos 20, 30 anos ou mesmo antes disso, e se não forem sustentáveis, circularão a retribuir, entrar no comboio verde. Quero dizer, a América está a gritar para o comboio verde, certo? Este é o tópico número 1 nos últimos anos. Tornar-se ecológico e, claro, a Europa também é 100 vezes mais importante do que tornar-se digital. Isto porque estamos a mudar da economia de combustíveis fósseis, petróleo e gás, para a economia das energias renováveis e, muito em breve, para a economia nuclear da próxima geração. Imaginemos um mundo com energia ilimitada. Isso significa água ilimitada, porque a dessalinizamos. Alimentos ilimitados, transportes ilimitados, viagens espaciais. Quer dizer, talvez eu seja demasiado velho para ver isso daqui a 20 anos, espero que sim. Mas se fizermos as contas e todas estas coisas, como os cuidados de saúde, por exemplo, é bastante provável que os nossos filhos, tal como os meus filhos, vivam até os 100 anos, em média, devido a todos estes avanços. E porque somos capazes de reverter as alterações climáticas. A última é a revolução dos objetivos. A revolução dos objetivos significa que as pessoas estão a pedir mais do que dinheiro, tão simples quanto isso. A próxima geração de pessoas, não a minha geração, sabe? A geração X, a geração dos baby boomers, pessoas entre os 25 e os 40 anos estão a pedir mais do que apenas ganhar mais dinheiro. Pedem pessoas, planeta, objetivos, querem que as empresas façam o que é correto. E isto vai criar uma enorme pressão na cadeia de abastecimento, porque tudo o que toca tende a acabar por se tornar sustentável, circular, renovável. Sim, inicialmente vai custar mais, mas também fará dinheiro. Grandes mudanças. Por isso, chamo a isto apenas um resumo para forma de o memorizar. Portanto, grande azul, não a tecnologia IBM, grande verde e grande púrpura. O roxo é a cor indiana para o objetivo, o chakra, a compreensão dos seres humanos, portanto, grande azul, grande verde, grande roxo, é para onde estamos a ir. E esse é o tipo de programa, basicamente. Portanto, à medida que caminhamos para esse futuro, é realmente muito claro que os próximos 10 anos trarão mais mudanças do que os 100 anos anteriores. Estamos a preparar-nos para isso porque nos 100 anos anteriores tivemos 2 guerras mundiais, a bomba nuclear, a internet, o microchip, o telemóvel, o iPhone, tudo isso. E agora, nos próximos 10 anos, a computação quântica, biologia sintética, robótica. A exposição está repleta de robótica e de possibilidades alucinantes. Há 10 anos, um robô que tentasse apanhar uma maçã ou colocá-la num tabuleiro destruiria todo o ambiente à sua volta. E agora o robô pode jogar ping-pong e, sabe, fazer outras coisas que são complicadas. 4 coisas na tecnologia: tecnologia da informação, biotecnologia, tecnologia energética e inteligência artificial. A IA não é uma tecnologia, é um campo de investigação. Vou incluí-la agora por uma questão de ordem prática, mas enquadra-se na ordem de trabalhos.
E a cadeia de abastecimento está relacionada com todos estes 4 domínios. Por isso, considere-se com sorte, porque a tecnologia da informação, a biotecnologia, a impressão em 3 dimensões, etc., a energia, claro, e a IA fazem parte da sua agenda futura. Depois temos de reiniciar o que pensamos ser impossível. Há 10 ou 5 anos, dizia-se que a América se tornaria um líder em energia verde. Impossível. E agora isso é um programa. As coisas estão a acontecer. Como esta é a cadeia de desenvolvimento da inovação tecnológica climática, e muitos investidores estão a investir milhares de milhões, porque são os próximos unicórnios, as empresas de milhares de milhões de dólares. Estão no sector da tecnologia climática. Portanto, software agrícola, armazenamento de baterias, todas as semanas há um grande avanço nesse domínio. Neste momento, o Tesla, se tivermos um Tesla, chegamos, não sei, aos 50 quilômetros, se conduzirmos como um caracol, talvez um pouco mais. Muito em breve serão 500. Dentro de 5 anos, serão 5.000 quilômetros ou milhas com uma carga de bateria. E, no entanto, pode carregar-se onde quer que se conduza. Portanto, estamos a falar de mudanças exponenciais. Uma coisa sobre a tecnologia climática é que podemos dizer com segurança que o verde é o novo digital. Por isso, muitas empresas, especialmente na cadeia de abastecimento, transportes, logística, estão a pensar na transformação digital como o tópico número 1, e isso é correto. Mas devemos juntá-la ao verde, porque uma permite a outra. Portanto, o verde é o novo digital, é o próximo grande passo nessa transformação. E a IA é apenas a primeira de todas estas transformações. Temos a computação quântica, a biologia sintética, a geoengenharia, e todas elas são o que chamamos de kingmakers. Portanto, se formos os mestres da computação quântica, podemos facilmente dominar o mundo, por assim dizer, tal como a IA. Um exemplo é a biologia sintética. A possibilidade de criar coisas que costumavam estar na biologia e que agora estão a tornar-se disponíveis para produtos. O gráfico está aqui e pode descarregar. Quando descarregar, vê o resto, né? É um pouco difícil de ver. Mas só para dar um exemplo, coisas como carne artificial. Eu sei que parece nojento, quero dizer, se gostares de carne. O engraçado é que esta carne, entre parênteses, é produzida a partir de células de animais reais num laboratório, com fermentação, e faz um ótimo hambúrguer ou uma salsicha. E Bill Gates e Richard Branson investiram. Eu testei-o no outro dia. Não consegui distinguir entre um hambúrguer e o hambúrguer do laboratório, porque é essencialmente a mesma carne, apenas cultivada em laboratório, digamos, sem animais mortos. Bill Gates diz que em 10 anos, esta carne, parênteses, será 1/10 do preço da carne mais barata que se pode comprar. Problema das proteínas resolvido, 10 bilhões de pessoas alimentadas, não de graça, mas você pode ter um desses bunkers, por assim dizer, a fermentar em todas as grandes cidades. Depois temos, claro, a impressão em 3 dimensões, a seda de aranha e o biocombustível. É assim que vamos resolver a crise climática dos aviões. Estamos sempre a voar mais e mais, mas temos de resolver este problema com combustíveis diferentes. Portanto, tudo isso está a acontecer. Agora, com a inteligência artificial, estamos a chegar a uma situação em que isso está basicamente a perturbar muitos antigos pedidos de embalagem na indústria tecnológica. Marshall McLuhan disse que é a estrutura que muda com a tecnologia, não apenas a imagem. Por isso, encorajo-vos a olhar para a estrutura quando olham para a tecnologia, para tudo o que a rodeia, não apenas para uma coisa. Por isso, quando se olha para a IA, não se olha apenas para um chatbot de cliente, mas sim toda a estrutura. Como é que isso muda? Um exemplo é a Google. O negócio da Google está a mudar para sempre. Porque por que razão se usaria um motor de busca se pode perguntar à IA? E quando se pergunta à IA,
a anúncios. E quem é responsável pela resposta? É complicado. Mas basicamente pode dizer-se que a IA, tal como a conhecemos agora, é uma espécie de fim do negócio tradicional da Google, que é 92% da forma como ganham dinheiro. Portanto, são mudanças muito grandes. Penso que a Google encontrará definitivamente uma saída, se for suficientemente inteligente para isso. Mas são mudanças muito, muito grandes. E depois temos o Apple Vision Pro. Alguém já experimentou o Apple Vision Pro, sabe? A televisão na cara? Não? Isto não, está bem. Bem, é isso mesmo. E podemos dizer que, basicamente, o que está a acontecer aqui é que a Apple está a reinventar a televisão. As pessoas sempre disseram que a Apple ia entrar na televisão. E esta é a televisão da Apple. Basicamente, se virmos filmes nela, é impressionante. Por isso vou mostrar-vos o seu aspecto. Imaginem se tivessem isto como diretor de operações de uma empresa global com uma cadeia de abastecimento complicada. Podia olhar para cada um dos relatórios minoritários, retirar os dados, movê-los para aqui, abrir esta janela. CEMEX pode ser muito poderoso. São apenas $4.000, sabes? Estou a brincar, mas é um dispositivo impressionante. Mas pergunto-me, quando o usarmos, será que alguma vez vamos querer ficar sem ele? Para mim, isso levanta uma questão simples. Demasiado de uma coisa boa. Pode ser uma coisa muito má. Por isso, não tenho a certeza se quero comprar um. Já tentei várias vezes, mas quando me habituo a ele assim, este já é o meu segundo cérebro. Para alguns dos nossos filhos, este é o primeiro cérebro. Não tenho a certeza de querer outro cérebro, mas é definitivamente, quer dizer, se eu tivesse um emprego como diretor médico ou assim, ou um juiz, certo? Quer dizer, posso ser como o Tom Cruise no meu relatório minoritário e sabes, fazer o meu trabalho em meia hora e depois ir jogar golfe. Portanto, o que está a acontecer na logística da cadeia de abastecimento é tudo o que significa dados, tudo ligado, tudo na nuvem, tudo computadorizado. Transacionar tudo, ver tudo, fazer tudo. É para onde estamos a ir. E isso pode ser seriamente avassalador. Temos de escolher a fruta mais fácil, temos de dizer, ok, vamos concentrar-nos na ligação, na computação. Mas é basicamente isso que está a acontecer. Daqui a 20, 30 anos, estaremos aqui sentados. Tudo o que vamos fazer terá claramente alguma forma de IA. E como se pode ver na sala de exposições mais uma vez, tecnologia em todo o lado, mas não tornará os humanos supérfluos. Vou apresentar esse argumento daqui a pouco. Vou dar-vos algumas linhas gerais sobre a IA. Primeiro, vamos definir inteligência artificial. Este é um filme dos anos 50. Basicamente, é um computador ou robô a copiar o que nós fazemos. Demis Hassabis, da DeepMind, diz que são sistemas informáticos que transformam informação e dados em conhecimento. É disso que estamos a falar. Isso deve entusiasmar-vos e preocupar-vos, porque afinal não é isso que fazemos? Quero dizer, estamos aqui para partilhar conhecimento. Que tipo de conhecimento é que os computadores têm? Se um computador lê todos os livros de filosofia, o que pode fazer em cerca de 2 minutos? Posso fazer qualquer pergunta. Isso faz do computador um filósofo? Nós dizemos que obviamente não, porque há mais do que informação que conta. É a informação binária. Mas ainda assim, os computadores terão conhecimento. E na cadeia de abastecimento, o conhecimento é fundamental. Saber coisas, compreender coisas, saber não é o mesmo que compreender. Isso é, obviamente, um nível diferente que também vos mostrarei daqui a pouco. Mas na cadeia de abastecimento significa toda a informação que recebo da rede que posso utilizar para tomar decisões. E isso vai ser feito numa escala exponencial, utilizando a inteligência artificial
a IA generativa, que talvez já tenha ouvido falar muito. IA que pode criar. Trata-se de sistemas de dados que podem transformar dados e informações em conteúdo e em conversação. É uma chávena de chá totalmente diferente, assim posso fazer perguntas à IA. Agora, deixe-me mostrar-lhe o que isso parece. Qual é o futuro da cadeia de abastecimento e da inteligência artificial? Uma frase, por favor. O futuro da cadeia de abastecimento e da inteligência artificial está centrado na melhoria da análise preditiva, da automatização e da resiliência das redes logísticas globais. Pode repetir isso? Eu não falo inglês. Que tal o alemão? Pronto, já chega. Resultou, certo? Quero dizer, não quero ouvir o gajo a falar em alemão. Então pode fazer perguntas. A isso chama-se conversas. Muito em breve, se a IA tiver toda a informação sobre a sua rede de cadeia de fornecimento, sobre I&D, sobre o que quer que esteja a fazer, pode fazer perguntas sobre o que está a acontecer. E pode dizer, por favor, gere uma carga. Claro que pode dizer, por favor, resolva o problema, mas isso é arriscado. Porque se a IA tomar medidas em seu nome, isso é outro passo. Porque, obviamente, isso exigirá uma maior compreensão de toda a conversa, mas é para aqui que as coisas estão a ir. Estamos a passar por uma mudança de plataforma. Não se vai tratar apenas da nuvem ou do telemóvel. Era isso que tínhamos até agora. Agora trata-se de gerar coisas com inteligência artificial. E sabe o que isso significa para si? Mais rápido, mais eficiente, mais produtivo, mais interessante, menos trabalho de macaco. Mas também significa que temos de ser capazes de avaliar o que esta coisa está a fazer. Quero dizer, se não falas alemão, não saberias o que está a dizer. E muitas vezes ele inventa coisas, sabes? Não na tradução. Isso seria fácil. Portanto, este tipo de ideia é bastante interessante. Aqui temos uma aplicação da OpenAI chamada Sora. A Sora é uma aplicação onde se pode fazer uma pergunta, uma frase digitando ou falando, e faz um filme de 60 segundos a partir da tua frase. Por isso pode dizer, faz um filme promocional sobre a minha rede de cadeia de abastecimento e o poder do produto XYZ. E sai e vai buscar coisas. Não sei exatamente como o faz, ainda não é público, mas pode ver-se. E depois a outra aplicação chamada Eleven Labs, que faz o som para a imagem que pediste. Por isso tenham isto em mente quando estiverem a ver este pequeno clipe. Isto foi feito por uma IA. Não há fotografia envolvida. Sem fila de espera, sem vídeos licenciados, nada. Sim, é isso mesmo. Tesla. Bem, podes ver tudo isto se fores ao Sora. OpenAI, Sora, procurem por isso. Mas lembrem-se, isto é completamente inventado sem nada que tenhamos dado à IA. E agora, como é óbvio, pode fazer discursos de empresa na voz do seu CEO, utilizando vídeos inventados pela Sora. É uma coisa muito interessante para o marketing. E aqui estou eu. Faço muitos discursos internacionais. E alguns dos meus clientes gostariam de me ouvir falar na sua língua. Por isso, neste caso, fiz a minha dobragem como uma aplicação chamada Rask. Fiz a dobragem em hindi. Olá a todos, chamo-me Jurek, sou um Gerhard Leonhard na Suíça, virado para o futuro. Na semana passada, visitei Delhi para um evento fantástico. Alguém aqui fala hindi? Não, talvez não. Aqui está. Portanto, não é perfeito, segundo ouvi dizer. Mas faz o trabalho. Se não falam inglês, podem ver isto. Quero dizer, aqui é um ótimo exemplo de IA. Não é uma missão crítica. Se eu disser algo engraçado, o mundo não vai acabar. Não vou usar isto para o controle de tráfego aéreo da NATO. Sabe?
ou para qualquer coisa que seja absolutamente como vida ou morte, mas é neste valor acrescentado que gosto de a utilizar. Portanto, a IA é uma tecnologia de uso geral. Temos de perceber isto, porque não nos enganemos. Se não percebermos o que ela faz e o que deve fazer por nós, estamos em grandes apuros. É como dizer que na era da imprensa não se comprava um livro. Portanto, é como a imprensa, como o fogo, como a da internet. E agora o próximo passo é passarmos da interface gráfica do utilizador, a GUI, uma aplicação, a digitação ou o browser, para a NUI, a interface natural do utilizador. Falando, gesticular, tratar o computador como se fosse uma pessoa. Há muitos problemas com isso. Estou certo de que pode imaginar. Mas pensem nas as possibilidades. A velocidade, o jogo. Não nos esqueçamos que estas máquinas não estão a pensar, não estão vivas. Podem ser tão burras como uma torradeira, mas podemos usá-las como uma ferramenta. É como antes da era da pesquisa, como é que se encontravam as coisas? Ia-se à biblioteca. Olhávamos para os livros e escrevíamos os trechos. E depois apareceu o Google. E isto é como se fosse o próximo Google em muitos aspectos. Estamos a passar das interfaces gráficas para a IA conversacional, a possibilidade de fazer perguntas à nossa máquina. Vamos apenas certificar-nos que nos mantemos acordados. Não vamos ouvir a IA a dar uma resposta. E é como se formos ao meu sistema, o Gert Otai, e lhe fizermos perguntas difíceis, ele vai inventar histórias. Por exemplo, cito outras pessoas que têm doutoramentos. E depois, se lhe perguntarmos quantos doutoramentos tem o Gert, ele dirá, 47 ou algo do gênero, só para o impressionar. Ou, só para ser simpático para mim, suponho. Por isso, temos de ter em mente que estas máquinas ainda estão repletas de muitas coisas de que não gostamos. Mas aqui está um excelente exemplo de utilização de IA sem telemóvel e sem computador. O pino principal da IA é um dispositivo autônomo e uma plataforma de software criada de raiz para a IA. O envolvimento é feito através da voz, do toque, de gestos e do ecrã de tinta laser. Reproduzir a canção como a música o faz sentir melhor. Tempo. A data. Quanta proteína. Estas amêndoas têm 15 gramas de proteínas. Ok, mais uma vez, se estiver a mentir, não é nada de especial. Mais uma vez, posso ignorar o facto. Mas pensem que, por exemplo, isto ia ser posto à venda, penso eu, em março e foi adiado. Isto é muito difícil de fazer. Em princípio deve funcionar, mas imaginem que estão a usar um pin como este no chão de fábrica. Tem todo este barulho à sua volta. Sim, boa sorte para obter uma boa resposta disso. Sabes, isso vai ser complicado, mas é para onde estamos a ir. Dentro de alguns anos estaremos algures no terreno e poderemos responder a uma pergunta complicada. E direi que hoje foi 47% mais baixo do que ontem, yada, yada, yada. Como um assistente digital. Mas depois temos de saber, claro, até que ponto é real ou não. Portanto, sejamos pragmáticos em relação à IA. Primeiro, trata-se de facto daquilo a que chamo IA assistência inteligente. Vamos esquecer a palavra IA por um segundo. Há muita confusão e receio em relação a ela. Na verdade, o que esta coisa faz é um software inteligente que aprende. Este gráfico mostra-nos que basicamente melhora a eficiência operacional, a experiência do cliente e aumenta a inovação. Ou seja, é basicamente melhor do que estúpido. Há 10 anos, muito software era completamente estúpido, nunca aprenderia nada, nunca faria nada diferente. E agora este software consegue efetivamente compreender padrões. Ele pode dizer, eu já vi isso antes e é parecido com isso. Como um gêmeo digital na fábrica, esse tipo de coisas, agora podemos perceber o que significa. Ainda temos de fazer o nosso próprio julgamento. Mas vamos começar com o IA, assistente inteligente.
98% do que se vê hoje em dia é software que pode fazer aprendizagem profunda, aprendizagem automática e recomendar coisas e deixar de ser tão estúpido. Penso que isso é um grande ganho. Estamos a analisar essencialmente duas partes deste processo. A primeira tem a ver com aumento, ajudar-nos a melhorar. E aquilo a que chamo cognificação. Basicamente, pegar em dados, torná-los inteligentes, aumentar o meu papel, por exemplo, com uma interface cérebro-computador, com realidade virtual, com este dispositivo. A automatização é uma abordagem que eu diria que por vezes é óptima e outras vezes não, porque a automatização não é trivial. Se automatizarmos as coisas de forma errada, elas podem correr muito mal. Como vimos, por exemplo, num carro autônomo, em teoria, sim, acho que ainda se pode fazer isso em Austin, no Texas, ou em Phoenix, no Arizona. Ainda se pode conduzir um carro autônomo, mas é complicado. É muito melhor começar com a cognição, tornando as coisas inteligentes e aumentar a nossa capacidade, sem dar necessariamente o salto para a automatização. As pessoas pensam na automatização como uma espécie de grande aumento universal das margens. Penso que isso é um sonho um pouco irrealizável. Como a Amazon vos pode dizer, a Amazon tem uma enorme automatização, aumento, todas essas coisas, mas no ano passado contratou 247 mil pessoas. A Amazon não está a fazer isso sem pessoas, só que são pessoas diferentes. Portanto, não está a automatizar as pessoas. A ideia de que vamos utilizar a inteligência artificial para nos livrarmos das pessoas é ridícula. O que vamos fazer é tornar as pessoas melhores. Vamos livrar-nos das pessoas que não fazem absolutamente nada, mas que trabalham como um robô. Sim. E quantas pessoas são essas? Não são assim tantas. As pessoas fazem outras coisas, mesmo que tenham um trabalho rotineiro. Este é um vídeo da NVIDIA que mostra como o aumento humano ajuda no processo de produção, rastreando coisas. Quero dizer, já viste tudo isso. É a sua atividade diária. Mas isso só vai aumentar. E, claro, agora estamos a olhar para outros futuros em que dizemos, ok, essencialmente isto. Segundo a Accenture, 43% de todas as horas de trabalho na cadeia de abastecimento de ponta a ponta podem ser afetadas pela IA. É uma forma diplomática de dizer que a IA pode acabar com o trabalho ou algo do gênero, certo? Mas não tenho tanta certeza quanto a estes números. Basta dizer apenas uma coisa, que é o seu próprio resumo. A combinação de IA generativa ou IA e o engenho humano. A chave para o nosso futuro e para a nossa cadeia de abastecimento, e em geral, claro, são os seres humanos espetaculares, seres humanos que conseguem realmente fazer coisas, e uma tecnologia fantástica. Uma pessoa com IA vencerá sempre uma pessoa sem IA. Também não és tu, certo? Uma pessoa com tecnologia vence as pessoas sem tecnologia. Mas a IA por si só não vencerá as pessoas. A menos que a concebamos para isso, o que é provavelmente uma péssima ideia. E algumas pessoas estão a olhar nessa direção, mas este gráfico da Gartner mostra-lhe interessante. Se está a utilizar e planeia utilizar a IA generativa como parte da sua cadeia de abastecimento, e é isso que as pessoas estão a dizer. 49%, isto é só da semana passada, que estão a utilizá-lo para melhoria interna baseada no conhecimento. Desenvolvimento do conhecimento. Chama-se aprendizagem conversacional. Isto é crucial porque podemos mergulhar nos nossos próprios dados e compreendê-los. Quer dizer, é uma grande vantagem poder fazer isso, ter acesso a eles. A outra coisa é, claro, o suplemento de serviço ao cliente. Assim, é possível trabalhar com as pessoas para questões simples e ajudá-las utilizando um bot de apoio ao cliente. É muito simples, não é difícil, é fácil de organizar. Gosto de usar esses exemplos como uma forma de avançar. E a gestão de inventário. Mas todos esses blocos são realmente interessantes. Portanto, é isso que devemos investigar primeiro, sem criar milagres. Esta empresa chamada Gartner, que é uma empresa de serviços financeiros para o retalho, está a usar um assistente de IA e os seus números são espantosos.
No último mês, tiveram 2,3 milhões de conversas e 2/3 dos clientes da Klarna utilizaram o agente de serviço ao cliente em vez de pessoas. Assim, o agente fez o trabalho de 700 pessoas. Foi isso que o bot fez. E o tempo médio, o tempo de transação, passou de 11 minutos para 2 minutos e meio. Isso porque essas transações são simples. Não são complicadas, não requerem julgamento. O Economist mostra que este setor está no fundo da cadeia. Não diz aqui cadeia de abastecimento, mas nesta lista, as pessoas que estão a investigar a utilização de IA, claro, tecnologia da informação, serviços, educação, transporte, armazenamento, é mais ou menos isso. Isso tem de mudar. E é um fruto tão fácil de apanhar. Desde que não se atire para a Lua, a IA não vai ser uma máquina milagrosa que substitui as pessoas e por isso é possível gerir a empresa com IA. Penso que isso ainda está muito longe. O ponto principal é o seguinte: a IA é boa a substituir a rotina. Portanto, o futuro não é a substituição dos nossos empregos, é a substituição da rotina. E aqui está uma amarga realidade. Se trabalhares como um robô vai tirar-lhe o emprego. Mas só o facto de estar aqui, obviamente, não está a trabalhar como um robô, caso contrário, não estaria aqui. Mas quem é que trabalha como um robô? Nos centros de atendimento telefônico, talvez às vezes, mas não todos. Estes empregos vão ser deslocados. O call center é um daqueles exemplos em que, claramente, se eu fizer um simples trabalho de call center que tem 3.000 pessoas num edifício na Índia, provavelmente posso conseguir que o robô faça isso eventualmente. Por isso, temos de pensar no que isso significa e como se processa a deslocação, porque aqui está o resultado final que temos de perceber. As máquinas não pensam, não sentem, não têm palpites, não compreendem realmente, não imaginam e certamente não se importam. Por isso, desde que não precisemos disso, a máquina é óptima. E há muitos e muitos casos em que temos sistemas estúpidos que estão agora a tornar-se inteligentes e em que podemos substituí-los por tecnologia. Mas não esperes que a máquina tenha compaixão. Ela pode fingir, é claro, compaixão, pode fazê-lo, mas isso não é a mesma coisa. Portanto, a pirâmide do futuro do trabalho é assim. Estamos a subir esta pirâmide e é por isso que estão aqui. Estamos a mover a parte inferior da pirâmide, que agora é a relva das máquinas, mais ou menos informação de dados, conhecimento simples. As máquinas podem fazer isso. Por volta dos 20, 30 anos, elas podem definitivamente fazer isso. Não se ganha uma máquina memorizando dados e informações. Isso já é verdade. No entanto, o nosso cérebro é extremamente eficiente. Vence praticamente todas as máquinas nesta altura, mas aos 20, 30 anos, as máquinas podem fazer isso. E depois temos de passar por cima disso. Penso que continuamos a precisar de conhecimento, dados e informação, claro, porque isso também é humano, mas temos de avançar para competências exclusivamente humanas. Trata-se, portanto, de informação tácita, compreensão, sabedoria, tomar decisões. Agora, este é o tipo de coisa que é um pouco difícil de dizer como é que aprenderíamos isso. Como é que aprendemos a compaixão, como é que aprendemos a consciência. Este gráfico da Goldman Sachs, que mostra a quota-parte de trabalho que pode ser automatizada, deve ser tomado com um grão de sal. Diz aqui que 46% do apoio administrativo e de escritório, cuidados e serviços pessoais, 11% de transportes. Mas vendas, negócios, grandes números. Eu diria, ok, bem, isso é interessante, mas quão real é isto? Deixem-me recordar-vos. O carro no próximo ano será provavelmente 9% capaz de piloto automático. Sim, de certeza, uma autoestrada. Estamos provavelmente a apenas um mês de ter condução autônoma, pelo menos nas autoestradas.
tal como o modelo S e o modelo X podem conduzir de forma autônoma com maior segurança do que uma pessoa. Neste momento, mais seguro do que uma pessoa, até o final do próximo ano. Táxis Rover autônomos para a Tesla no próximo ano e lançando-o para a base de clientes da Tesla no próximo ano. Quer dizer, parece-me bastante provável que isso aconteça. Bem, já percebeste o que quero dizer, certo? Nunca confundir uma visão clara com uma distância curta. Podemos ver a deslocação da automação, mas acho que vamos ver a automação das rotinas, não de empregos. Se a vossa rotina for automatizada, podemos subir na cadeia alimentar e fazer outra coisa. Ou podemos trabalhar menos, pelo mesmo dinheiro. Talvez. Isso depende do empregador. Nem sempre é tão sombrio como parece e dizemos sempre que as pessoas são substituídas pela tecnologia. Mas no final, acabamos por criar novos empregos. Sabe quantas pessoas trabalham nas redes sociais? Não existiam há 15 anos? 23 milhões. E a maior parte destes empregos são empregos criados por nós próprios. Não se vai para uma escola de redes sociais. Agora pode, mas naquela altura não se ia. Por isso não é tão sombrio. E é um ótimo relatório que deve ser descarregado do Future Today Institute, Amy Webb. O relatório sobre as tendências tecnológicas do século XX tem 959 páginas. É um relatório gratuito, mas tem cerca de 20 páginas sobre a cadeia de abastecimento. E ela apresenta uma visão chamada OmniVision Chain 2030, onde temos uma plataforma imersiva chamada OmniVision. Trata-se, evidentemente, de uma visão de navegação numa paisagem virtual, com controladores de gestão com realidade virtual, que se encontram no mundo digital da cadeia de abastecimento, com gestos intuitivos, etc. Pode ler isso mais tarde. Vou mostrar-vos o que parece se eu inserir isso no ChatGPT em DALL-E. Esta é a visão do futuro, onde estamos sentados na OmniVision. Achei que era um pouco aborrecido, por isso pedi-lhe para se animar a si próprio, o que aconteceu. Portanto, vamos ver o que acontece no dia 20 e 30, mas penso que é um passo na direção certa. Portanto, com os humanos e a IA, o que está a acontecer é que talvez a IA nos liberte do trabalho de macaco. Sejamos honestos. Algumas pessoas gostam do trabalho de macaco. A rotina é reconfortante. Algumas pessoas detestam o trabalho de macaco se for demasiado, mas todos nós fazemos um pouco disso. Agora, a tecnologia vai ajudar-nos a livrarmos-nos disso, se quisermos. Se não quisermos, então pode ser um problema. Mas se tivermos 95% de trabalho de rotina, então estamos em grandes apuros. As rotinas, a não ser que exijam um julgamento humano. Por exemplo, isto não é realmente uma rotina de condução de um carro. Parece uma rotina, mas não é. É muito difícil conduzir como um humano. E este tipo de rotina, sabe? Por que é que compraria um robô de cozinha de $300 mil? Parece-me um conceito um pouco disparatado. Em princípio, sim, seria possível ter um robô a cozinhar para si. Mais uma vez, um ótimo vídeo de Sora a mostrar as limitações destes sistemas. Aqui temos o macaco a jogar xadrez. É uma ótima fotografia. Mas repararam numa coisa? O tabuleiro de xadrez tem 7 campos, não 8, e há 3 reis. É interessante, mas não é a realidade. São como pequenos pormenores. É claro que isto pode acabar com o seu negócio se estiver a utilizá-lo para análise jurídica ou algo do gênero. Portanto, o Sora é ótimo, mas não tem contexto, nem casualidade, nem causalidade, nem senso comum, nem verdade, nem compreensão. Apenas junta informação. Mas continua a ser muito útil. É divertido, pelo menos para nós. Está bem? A coisa sobre grandes modelos de linguagem como o ChatGPT frequentemente errado, mas nunca em dúvida. Portanto, o que temos de descobrir é como é que os usamos quando estão frequentemente errados. É claro que eles vão melhorar. E como é que avaliamos o que está a acontecer aqui? Aqui, pedi ao ChatGPT DALL-E para fazer uma imagem de escritores esquerdinos a criar poesia. Vem aqui algum esquerdino? Perguntei-lhe 47 vezes. Continuou a não me dar canhotos. Acho que não existem.
Se eu continuasse a perguntar, criaria imagens de escritores sem mãos, ele falaria. Mas, enfim, isto é o que a IA é, se a usarmos corretamente. É uma ferramenta elétrica. E queremos sempre ferramentas elétricas. Mas as ferramentas elétricas podem ser perigosas, como uma pistola de pregos. Se não soubermos usar uma pistola de pregos, podemos estar em apuros, mas, de qualquer forma, usamos essas ferramentas. Por isso, a IA generativa, se calhar os menos talentosos, certamente nenhum de vós, tenho a certeza, podem fazer muito mais, porque podem usar esta ferramenta para os fazer parecer melhores. Mas os realmente talentosos podem dar saltos ou arrepios, porque podemos usar esta ferramenta para sermos muito mais rápidos, muito mais rápidos. Por isso, deixem-me resumir. Persigam o grande azul, o grande verde, o grande púrpura em conjunto. Não se limitem a perseguir a tecnologia. Tende a utilizar a tecnologia como uma ferramenta para procurar outras coisas, como criar objetivos, criar significado para os vossos clientes, criar relações. Lembrem-se que no final, ganha quem tiver mais relações, mais confiança, não aquele que tem a maior IA. Quero dizer, é claramente uma questão de confiança, uma vez que temos IA, é descobrir se podemos confiar neles. E se podemos confiar nos resultados. Esta é uma base muito importante e devemos procurar a competência com a IA. Quero que a máquina faça o trabalho, não quero que a máquina raciocine, que sinta, que pense. Acho que isso é rebuscado. Por quê? É isso que eu faço. Por isso sou contra este tipo de ideia da IA aberta, de criar uma inteligência geral. Não me interessa, quero que se limitem a fazer o trabalho. Há muitos trabalhos para fazer antes de chegarmos à inteligência geral. Isso seria útil. Portanto, vamos concentrar-nos na IA assistente inteligente. Os bots de serviço ao cliente com pouca informação, os bots de transação, os que descobrem dados, mapeiam coisas, marcam compromissos, sabe? As coisas que tem estado a fazer, mas usando IA. A questão da IA não é o que ela nos vai fazer. Quer dizer, esta é uma pergunta típica baseada no medo. A questão não é o que ela vai fazer ou pode fazer conosco, mas o que queremos que ela faça por nós. Qual é o objetivo? Como é que a usamos para melhorar as nossas vidas, os nossos negócios? Esta é a questão fundamental. Por isso, quero agradecer-vos muito pelo vosso tempo e atenção. Vou deixar-vos com uma afirmação que gosto muito de utilizar. O futuro é melhor do que pensamos. Muito obrigado pela vossa atenção.